problema da queimada da vegetação, danos à fauna e tudo mais, ele contribui muito também com a questão da poluição atmosférica numa região cujos índices de poluição atmosférica já são excessivos só pelas atividades já implantadas, licenciadas e tudo mais. Então, o combate a isso é importante. E aí a gente, até semana que vem, a gente, inclusive, tem uma reunião com os comandos do Corpo de Bombeiro para a gente discutir esse trabalho. Depois ele vai avançar para os municípios, né? Porque a gente entende que tem que haver uma cooperação. Só o Corpo de Bombeiros, quando começa a queimar em todo lugar, não é possível, né? A gente tem eles não têm o efetivo para dar conta de todas as questões, e a gente precisa, então, ter uma rede organizada de apoio para situações excepcionais. Então, nós vamos caminhar agora, a partir dos pareceres, nessa reorganização. Eu sei que ela já existe, a Defesa Civil, inclusive, da região, é muito atuante, mas eles também sozinhos não conseguem. E aí, esse trabalho, o que nós fizemos a partir dele, né? Esse mapa que vocês veem do lado esquerdo, né, hoje, o levantamento de focos de incêndio que a Secretaria de Meio Ambiente faz é por um satélite que se chama Aqua, né, que é um satélite que está, inclusive, em processo de descontinuidade, né, o sistema Aqua, e ele é um satélite que ele passa entre 13 e 15 horas. Ele é um satélite que ele tem um espectro de levantamento de focos de incêndio muito restrito, mas é o satélite referência hoje da Secretaria de Infraestrutura, né, e Defesa Civil para questões de incêndio. E nós começamos a fazer um levantamento através do satélite que vai substituir esse Aqua, que é o chamado NPP. Então, esse mapa da esquerda, são 3 mapas, aí o da esquerda, ele mostra a parte de cima, né, eu não sei se meu mouse vai aparecer ou não, mas o satélite Aqua, ele mostra a quantidade de incêndios que você tem, os principais focos que tiveram no ano de 2020 usando o Aqua. E o mapa abaixo, com os pontinhos em vermelho, né, do lado esquerdo, ele mostra a quantidade de focos que o satélite NPP busca. Então, ele dá uma quantidade quase que 10 vezes, em alguns períodos, chega a monitorar quase 10 vezes mais focos de incêndio do que o satélite de referência. Então, nós estamos utilizando o NPP hoje até porque ele vai ser o substituto futuro, como referência. Não sei ainda por que eles não já migraram para o NPP, já que ele tem uma eficiência 10 vezes superior, porque ele passa em mais de um horário, né, durante o dia. E aí, com base nesse levantamento de focos de incêndio, nós jogamos o mapa do meio aí, né, os principais focos de incêndio, os principais pontos detectados em relação à nossa base cartográfica, ou seja, em relação à divisão territorial da área de atuação do GAEMA Campinas e em relação às áreas de proteção ambiental, né, as APAs, as áreas que necessitam de proteção. E agora, nós temos, estou só exemplificando, nós temos vários mapas, né, mas algum exemplificando, e aí nós estamos colocando esses focos tendenciais, né, dentro da área do grupamento do Corpo de Bombeiro. Então, nós dividimos entre o 16º, o 7º e o 19º, né, para que os focos para que a gente consiga trabalhar com o planejamento desses focos. Então, a gente consegue identificar depois em mapas de uso do solo, já fizemos isso, né, qual é o principal tipo de local que está tendo mais queima, o tipo de vegetação, né, se é área de usina ou se não, se é pastagem, então, para que a gente consiga tentar auxiliar esses órgãos no planejamento mais otimizado aí com os municípios. Tá? Então, essa é outra meta que a gente está trabalhando em relação às áreas de queimada, né? É um trabalho que ainda está em desenvolvimento, mas em outros locais que o GAEMA já trabalhou nisso, Ribeirão Preto está bem à frente desse trabalho, mas eles trabalham com uma lógica um pouco diferente, mas eles conseguiram ter avanços bem significativos em relação à redução. Tá? Alguma pergunta em relação a isso? Não? Não? Ok. Então vamos lá.
Uma outra meta que a gente tem trabalhado é a questão da poluição atmosférica, né? A gente tem hoje um procedimento que nós chamamos de PAA, que é procedimento de acompanhamento, procedimento administrativo de acompanhamento, né? É um procedimento interno nosso onde a gente acompanha a questão da poluição atmosférica. Hoje tem essa relação com os focos de incêndio, mas também a relação com... a gente tem acompanhado um trabalho que a CETESB vem desenvolvendo, que é a implantação do PREF, né? Que é o programa aí nunca lembro o nome completo, mas é um programa aí de avaliação de emissões atmosféricas que a CETESB coordena. E então a gente tem já há alguns anos, né, acompanhado a implantação do PREF, como que ele está se dando em relação à nossa região, que, como eu disse há pouco, é uma região com um índice de poluição extremamente alto. Tem ficado na nossa meta, isso veio inclusive de demanda da sociedade civil, a questão da inspeção veicular. Esse é um assunto polêmico em relação a... Hoje você tem a inspeção para venda do veículo, mas a inspeção veicular mesmo, como ela foi criada lá atrás, para verificar se os veículos, o seu licenciamento, se eles estão ou não poluindo mais do que deveriam e tal, ela está como uma meta. Nós não instauramos nenhum procedimento, é uma questão bem controversa em relação à obrigatoriedade de cada município implantar ou não. É um assunto que a gente tem deixado porque ela tem que ficar no nosso radar, né? É o que eu disse no início da nossa apresentação. Nem todas as metas que a gente insere para o GAEMA a gente consegue necessariamente cumprir, seja por falta de demanda, seja por falta de estrutura, que a gente ainda é um grupo de um só hoje, como a gente costuma brincar, né? Mas também por falta muitas vezes de aguardar alguma estrutura legislativa que dê suporte para a gente poder atuar. Mas eu acho que eu tenho insistido na manutenção da meta, porque acho que ela precisa ficar no nosso radar, né? É uma questão que é importante do ponto de vista aí de poluição atmosférica, tá? Se alguém quiser fazer alguma contribuição aí sobre essa questão da poluição atmosférica, tem alguns gerentes da CETESB participando da reunião. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica franqueada a palavra agora. Okay. Então, vamos lá. Vamos passar a próxima meta. Bom, a questão dos recursos hídricos, questão da recuperação da qualidade, da disponibilidade e qualidade dos cursos d'água, ela está diretamente relacionada à questão do saneamento básico, né? Quer dizer, a gente não tem como você recuperar a qualidade e volume de água se você não trabalhar as três vertentes ali, que é o saneamento básico, a recuperação de APP e nascentes, que gera um pouco mais de volume de água. Então a gente tem que trabalhar com isso. É o que a gente tem se baseado em relação à atuação do GAEMA. A gente tem acompanhado, foi instalado esse ano novamente no âmbito do comitê, um grupo técnico, o GT Estiagem, né, um grupo técnico para acompanhar os problemas relacionados à estiagem. E uma das solicitações que a gente fez na penúltima reunião foi que o grupo fizesse um levantamento, porque dentro lá do levantamento do GT Estiagem, você tem municípios que estão em situação de alerta, você tem situação crítica de alguns municípios em relação ao abastecimento. Santo Antônio de Posse teve esse problema, Valinhos ainda está, Vinhedo, problemas também. Então, a gente entrou no nosso radar, outros municípios que são da nossa bacia, né, mas não estão na nossa área do GAEMA Campinas. A gente pediu que fosse feito esse levantamento, quais são esses municípios que tiveram problema nas estiagens anteriores e mantiveram, né? Ou seja, para que a gente possa criar também aqui pelo GAEMA uma priorização de acompanhamento, de atuação conjunta aí com o Comitê PCJ
em relação a esses municípios. Quais são os auxílios efetivamente que esses municípios estão precisando, quais são os problemas enfrentados. Essa questão da disponibilidade hídrica, ela tem os dois pontos que precisam ser considerados, que é o volume de captação, né, a quantidade de água disponível de captação, mas também a relação direta do quanto que o município pede, porque tem município passando por crise, mas perdendo 35% do seu volume, né? Então, o comitê, através da agência PCJ, tem financiado, né, através de recursos aí, a questão dos planos de perda, né? Tem municípios que estão avançando bem, mas tem municípios que precisam avaliar. Nós tivemos, eu também não vou citar o nome, mas nós tivemos um problema, nós tivemos o nosso plano de bacia atualizado em agosto do ano passado. E esse plano de bacia, ele previu, né, ele foi elaborado, nos 2 anos de elaboração dessa revisão do plano de bacia, ele trabalhou com uma lógica de elaboração de prioridade de atuação, ou seja, aqueles municípios que estavam piores dentro dos índices indicados no plano é o que deveriam prioritariamente receber investimentos, recursos, atenções do comitê. E esses dados, né, para chegar a essa classificação, isso foram dados que os próprios municípios forneceram ou dados do SNIS, que é um sistema público aí de informações de saneamento. Acontece que nós, olhando, né, e isso eu acompanhei, né, o comitê pedindo para os municípios, eu acompanhei as reuniões do comitê dizendo, olha, entramos em contato com cada um dos municípios e tal, e mesmo assim nós tivemos a surpresa de que determinados municípios que estão com problemas sérios de abastecimento, de saneamento, quando a gente olhou a classificação dele, ele estava como excelente no plano de bacia. Por quê? Porque os dados fornecidos foram equivocados. O município não se preocupou em alimentar adequadamente o SNIS e não se preocupou adequadamente em responder aos questionamentos, porque às vezes o SNIS trazia um dado e o comitê pedia para o município informar se aquele dado era verdadeiro ou não. E às vezes o município ignorava esse pedido e simplesmente ficou aquele dado. Aonde está essa importância? Tem município que consta que, por exemplo, o índice de perda de água do município é 12%, 13%, quando na realidade é 45%. Então, esse município na classificação geral, ele aparece como um município que não tem prioridade de investimento em redução de perdas de água, quando na realidade ele deveria ser um dos primeiros a receber. Então, só estou usando aqui um exemplo que a gente está fazendo essas avaliações dentro dos inquéritos, né? Já colocamos isso em reuniões do PCJ, que apesar do plano ser muito recente, né, tem 1 ano de existência do plano efetivamente aprovado, nós já temos que pensar numa atualização de algumas informações, porque alguns municípios vão ficar extremamente prejudicados pela deficiência de informação que eles próprios fornecem. Bom, então essa é um dos trabalhos aí do item 5.1. A questão dos poços tubulares hoje, né, nós estamos numa região que temos baixa disponibilidade hídrica e também não temos grande capacidade de aquífero, né? Tanto que o próprio Comitê de Bacia tem uma Câmara Técnica de Água Subterrânea, que desenvolve um trabalho bem interessante, inclusive acabou de elaborar um mapa de áreas com restrição, né, de captação de água subterrânea, justamente porque nós estamos numa região aí com essa disponibilidade. E a água subterrânea é a água que a gente pode usar efetivamente na pior das emergências, né? Então a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Hoje ainda a região do PCJ, eu tenho falado isso em várias reuniões anuais, ainda a região do PCJ é uma das regiões com o maior, se não a que tem mais, era alguns anos atrás, a que tinha o maior número de dados, de informações de poços subterrâneos, um trabalho que foi desenvolvido aí entre o Ministério Público e a agência PCJ e o DAEE, né? Então a gente tem aí bastante informação, mas a gente sabe que o número de poços clandestinos, o número de informações ainda é muito grande, né?
Então, esse é um trabalho, a gente tem um procedimento específico, onde a gente acompanha essa política, né? E é uma coisa importante aí, mas há uma atuação bem forte aí do comitê em relação a isso. Alguma pergunta em relação a esse item específico? Alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Podemos... Adonai, pois não. Pode falar, Adonai. Só vou pedir quem for falar, por favor, se identificar, né? Só para a gente poder, para nosso registro de ata depois, por favor. Adonai, pode falar, por favor. Bom dia. Eu sou Adonai da CETESB, gerente da agência de Campinas. Eu só queria indicar que eu achei muito pertinente essa questão de comentar que, né, alguns, mesmo tendo tido assim essa oportunidade recente de que algumas pendências de abastecimento de água e outras questões de saneamento já fossem atualizadas, né, com o plano de bacias no ano passado, vários municípios, né, por diversas razões, acabaram não direcionando uma informação correta, que passasse uma situação fática mesmo, né, e aí acaba que no plano, e esses problemas acabaram sendo um pouco omitidos. E situação semelhante ocorre também nos planos municipais de saneamento, onde, assim, alguns já feitos há alguns anos, né, mas que acabaram não aproveitando essa instância, né, do plano de saneamento para apontar as deficiências dos municípios a curto, médio e longo prazo, que seria justamente uma das finalidades do plano, né, conseguir antecipar certas demandas para que em poucos anos não se gerasse um problema. E diversos municípios que eu observo hoje que estão com dificuldade em relação ao abastecimento de água não usaram muito bem essa ferramenta que tiveram, e hoje estão tendo que fazer coisas assim mais emergenciais. Eu acho importante destacar isso. Não, perfeito, né? Não, é isso. A gente, eu acho que a gente vai ter... O grande problema é que a gente, assim, a gente tem procurado levantar essas informações dentro dos procedimentos, né? Mas nós aqui, no caso específico do Ministério Público, né, a gente não pode mudar o plano, né? O plano, ele tem todo um processo legal de construção, né? Já até foi discutido em algumas reuniões se fazer uma atualização pontual em algumas, né, depois o André quiser comentar alguma coisa, pelo menos fazer essa atualização de dados que foram depois diagnosticados, né, e aí depois a gente refazer esse planejamento, né, dona, porque isso é uma coisa importante, mas é uma falha. Eu acho que esse é um trabalho que a gente ainda vai ter que avançar, que é conscientizar os municípios da importância de ter dados reais, né, de importância de dados reais, e volto a dizer, da importância da participação no comitê, né, porque a gente percebe dentro das câmaras técnicas, a gente percebe que tem municípios muito ativos e tem municípios que quase ignoram, né, quer dizer, pouco participam, pouco encaminham representantes. Então, isso resvala em situação como essa, quer dizer, se ele não participa, ele não entende a importância e ele acaba sendo lá na ponta, entre aspas, prejudicado, porque ele não consegue obter recursos, né? A Patrícia, da agência, quer fazer uma contribuição? Patrícia, por favor. Bom dia a todos. É mesmo uma contribuição, né? Até mesmo em termos de estratégia, né? Onde lá no passado a agência procurou contratar, por exemplo, os planos municipais de saneamento básico para aqueles municípios que não o possuíam, né? Então, nós, com essa experiência, nós acabamos, assim, evidenciando que não é a agência fazendo, podemos até conseguir um plano, né? Mas ele realmente não retrata aquilo que o município, a realidade do município, porque a impressão que nós tivemos, né, e que a partir de agora nós não estamos mais nessa linha, né, da agência fazer os planos e entregar para o município, é que realmente eles não se envolvem. Então parece que aquilo é uma coisa da agência, do comitê, e o grupo mesmo que deveria ali se empenhar e trabalhar essa questão, eles acabam ficando
omissos, né? Tanto que ao final teve alguns municípios que mal vieram pegar seu plano, por exemplo, né? Então a gente viu que essa estratégia de a agência contratar para agilizar, para ter, não é a mais viável. Tanto que hoje, né, a estratégia dos comitês vai ser abrir editais para que esses priorizados, né, venham buscar recurso e se engajem para fazer seus planos. É mais uma contribuição de mudança aí de estratégia em termos de atendimento aí desses planos. Sim, perfeito, Patrícia. André, pode falar, por favor. Só um comentário em relação à revisão do plano, né? A gente tem, dentro do planejamento aí feito junto com a agência, uma revisão, vamos dizer, programada para o fim do primeiro período de implementação. Aí eu digo uma revisão mais ampla, né? Pensando, porque quando eu acho bastante importante que essas informações sejam passadas para a gente, mesmo que fora desse período de revisão, porque isso permite que tenhamos algumas ações com mais aderência, né, à realidade. Mas em relação à adequação desse cenário base, eu acho que isso acaba ficando para essa revisão mais ampla mesmo, porque qualquer alteração nesse sentido mexe com toda a modelagem, né? Então, dependendo do que eu colocar no plano, eu precisaria rodar as modelagens para, por exemplo, ter as metas novamente desenhadas, as metas para redução de fósforo, nitrogênio, DBO, enfim, é uma situação bastante complexa. Contudo, acho que é importante, como o Adonai comentou, né, que há algumas informações que estão desalinhadas, que se for possível encaminhar isso para a gente, eu acho que é bem importante, porque já nos dá elementos aí para essa próxima revisão mais completa, mas também para ações que temos realizado durante esse período, né, até 2025, por exemplo. Então, acho que é isso que eu queria colocar. Obrigado. Perfeito, André. Depois eu converso com a equipe como é que a gente pode fazer essa atualização de informações, né, para que vocês... Bom, a gente vai criando uma troca de informações, vai fazendo um banco de dados, entre aspas, paralelo, né, só para efeito comparativo, né, para a gente ver e avaliando a real necessidade, né. A gente está num período ainda, eu queria só fazer esse comentário, a gente está num período ainda que, por exemplo, os índices de escaneamento, eles têm se alterado, né, às vezes, num período de 2 anos, né. Vou usar o exemplo do município de Atibaia, né. Atibaia, apesar de não ser aqui da nossa região do Guaema, Campinas, mas nós temos uma ação específica contra o município de Atibaia dentro do município de Americana por conta da represa de Salto Grande. E aí a gente acaba acompanhando esse trabalho deles, né. Então, eles têm dado saltos importantes à medida que eles vão finalizando as estações de tratamento, né. Então, assim, o nosso acompanhamento com eles é que até eles já estão com a capacidade instalada, né, então, de boa parte do saneamento, e agora, até junho do ano que vem, pelo menos das informações, eles devem saltar pelo menos mais uns 10% no volume de esgoto tratado, simplesmente, né, pela questão da interligação de emissários e os pontos de captação de coleta, né, de esgoto. Então, a gente tem dado, em períodos curtos, né, eles têm dado saltos, né, como a questão que Campinas, por exemplo, na questão de índice de qualidade, de tratamento e tudo mais, eles acabaram de finalizar um acordo para fazer um upgrade, né, nas estações de Valinhos e um retrofit, né, na estação de Valinhos e na Inhumas em Campinas, que vai dar um aumento significativo aí na questão da qualidade de água. E é uma ação que a previsão agora que eles conseguiram financiamento é 36 meses, né, entre
lançamento digital, execução e colocação aí já em ponto final de pré-operação. Então, assim, a gente tem tido na região, mesmo Sumaré, por exemplo, que a gente está com problemas lá, né, mas Sumaré já era para ter melhorado, tem questões políticas lá, mas, de qualquer forma, nesse período de 20 a 25, eles devem dar um salto grande aí no seu processo de tratamento, né? Então, é importante que a gente tenha essa visão, mas a gente faz esse processo de troca de informações, né, André? Tá bom? Então, recursos hídricos. A questão, eu disse lá no início, quando eu mostrei aquele mapa da imagem de satélite para a divisão dos municípios, nós temos aí uma questão muito importante, né, relacionada à questão do desenvolvimento urbano ambiental, né? Então, para nós aqui no GAEMA Campinas, essas questões relacionadas ao meio ambiente natural com o meio ambiente artificial, ou seja, com as cidades, com o meio ambiente urbano, ela é muito latente, porque os nossos problemas de conurbação, né, de municípios ligados ao outro, ele tem reflexo em tudo que nós estamos conversando aqui, né? A gente teve um processo que a gente, por exemplo, pegar o município de Louveira Vinhedo. Louveira, por exemplo, é um município que investiu muito nos últimos 6, 7 anos em saneamento. Eles tinham um problema muito sério de saneamento. As duas últimas administrações colocaram isso como uma prioridade, a gente vinha acompanhando, e eles investiram muito em volume de coletores e tudo, e vem avançando significativamente, apesar de eles terem muito problema de ligações clandestinas de água pluvial no esgoto e tudo mais, mas é um município que vem avançando. O que acontece dentro de Vinhedo, o reflexo é imediato em relação a Vinhedo, a Louveira, né? Imediato em relação a Vinhedo, porque os municípios estão quase conurbados, né? Eles têm uma proximidade muito grande e a questão do saneamento afeta diretamente lá. Então, assim, essa questão do desenvolvimento urbano é um item que, ao longo dos anos aqui dentro do funcionamento do GAEMA, a gente vem dedicando um tempo significativo da nossa atuação para essas questões, né? Hoje a gente tem aí o PDUI em elaboração. O PDUI já era para estar pronto, né? Acho que vários aqui eu vejo acompanharam a elaboração do PDUI. Quer dizer, o PDUI, ele é um grande plano diretor regional, vou resumir dessa forma, né? Ele vai ser o plano que vai direcionar o crescimento da nossa região como um todo, né? Então, ele tem interferência, assim como o plano de bacias tem interferência para os municípios, o PDUI tem a mesma interferência. E ele é um plano que ele foi elaborado, o caderno, né, o caderno temático dele foi elaborado, o caderno de propostas, né, melhor dizendo, ele foi elaborado, finalizado por todos os municípios, todos participaram dessa elaboração em 2018. Em 2019, no início do ano, eram ter tido as audiências públicas para finalizar, elaborar o projeto de lei e encaminhar para a Assembleia Legislativa. E aí veio a mudança de governo do Estado, extinguiu-se a Emplasa, que era quem fazia o planejamento. Ficou durante o ano de 2019 essa paralisação, 2020 entrou a pandemia, e aí teve que contratar a Unicamp. Bom, eu sei que era para nós termos tido as audiências públicas agora nesse semestre, seriam em modelos híbridos, virtuais e presenciais. Acabou que a Secretaria Regional de Desenvolvimento quis desenvolver uma plataforma para trabalhar com todo esse material e novamente se postergou. Nós esperamos que isso saia no início do ano. Então, nós temos essas atividades aí que são importantes aí, né? Então, a gente tem a questão do licenciamento municipalizado, que é uma meta que a gente colocou aí, que a gente ainda quer perseguir. A gente entende que
o processo de municipalização de licenciamento, ele foi importante no sentido de desafogar a CETESB, né, daqueles licenciamentos que já eram feitos até online, né, e transferir essa responsabilidade para os municípios. Só que tem um município que não manteve a sua estrutura inicial, então a gente quer fazer esse levantamento. Ainda não tivemos aí condições de equipe para fazer isso, mas é uma meta que eu acho importante, né? É importante que os municípios, quer ter o licenciamento municipal, mas que eles tenham que manter a sua equipe formada e adequada para dar vazão àquela carga de trabalho com o licenciamento municipal. Tem municípios que, há uns anos atrás, que tinham equipes excelentes de licenciamento. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, metade da equipe tinha saído, tinha se promovido, passaram em outros concursos, e não houve uma reposição, aí, digamos, adequada, né, ou concomitante em relação a isso, né? Bom, então é isso. Então, nós temos o licenciamento municipal, essa questão dos empreendimentos de impacto regional, urbanístico, ambiental, às vezes, né, um grande empreendimento que possa atingir 2 municípios, o acompanhamento do PDUI, que eu já falei aqui, o item 6.3. A questão da arborização urbana é uma questão que a gente tem colocado como meta. Nós tentamos começar a desenvolver isso em 2019, mas, novamente, por uma questão de eu estar sozinho, eu não consegui dar conta do volume de informações. A arborização urbana, ela entra como um dos itens aí do projeto Reconecta, que é importante, né? Que é essa questão da conectividade. A arborização urbana funciona como área de conectividade, né? Tem estudos que demonstram claramente isso. Então, a gente pretende manter a meta, porque a gente acha que é uma questão a serem buscados. O item 6.6, ele foi um item até trazido pela sociedade civil, e a gente não conseguiu iniciar o trabalho com ele, que é a identificação das áreas de várzea nos principais rios e as ocupações irregulares. Era uma demanda que veio principalmente da região de Jundiaí, e agora, como nós estamos com o plano de macrodrenagem do rio Jundiaí já finalizado, a nossa ideia é abrirmos um procedimento para acompanhar a implantação do plano de macrodrenagem do Jundiaí, onde a gente vai poder avaliar essa questão da identificação da área de várzea, né? Então, ele é um item que a gente não conseguiu ainda instaurar um acompanhamento, mas ele tem uma demanda importante, né? Porque isso gera áreas de risco, todos os problemas advindos aí da ocupação irregular dessas áreas de várzea, tá? Alguém quer falar alguma coisa em relação a essa questão do desenvolvimento urbano? Alguém tem alguma ideia, alguma proposição? Não? Ok. Então, esse é um outro item. Vamos lá. Só um exemplo aqui, né? Eu já tinha colocado esse slide na reunião do ano passado, né, desse ano, referente ao ano passado, que é a questão de como que a gente está atuando, né, no âmbito do PDUI. Apesar do PDUI ainda não estar pronto, né, não ter participado das audiências públicas, mas as propostas estão feitas, né, foram